Meu nome é Max, sou estudante de Ciência da Computação e sou da União da Juventude Socialista, o JS. Max, qual que é a opinião do seu coletivo sobre a Copa? Então, o JS já vem discutindo sobre isso há muito tempo. Né? Há 4 anos atrás, no congresso que o JS fez, já era tema da discussão tanto a Copa quanto as Olimpíadas. E o nosso posicionamento, a partir das discussões que teve, ficou bem claro que pra gente a Copa traria muitos benefícios para o Brasil. Apesar das dificuldades que a gente enfrentaria, o povo brasileiro conseguiria vencer essas dificuldades e traria mais benefícios do que o que a gente teria de ruim, né? Que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, a Copa teria mais coisas boas para o país, como o destaque maior no âmbito internacional, como a questão estrutural que a gente vai herdar da Copa do Mundo, que vai ficar aqui, os aeroportos, os portos que os estrangeiros vieram, as estradas, as rodovias, enfim, tudo isso vai ficar para o povo brasileiro, além dos empregos que foram gerados com a Copa do Mundo, além do dinheiro que os turistas estão deixando aqui, e muitos deles, a pesquisa das últimas Copas diz que eles voltam para o país depois. Isso traz um investimento, traz um giro na economia do país, que a gente vê como positivo. Certo. E como que você acha que o seu coletivo deve atuar nesse sentido? Então, na Copa do Mundo, a JS sempre se posicionou desde o começo em tentar fazer com que ela trouxesse o máximo de benefícios para o povo possível. Por isso, por exemplo, a gente lutou muito na época que estava sendo votada a Lei Geral da Copa, né, que estava lá, foi o primeiro país que fez uma lei específica para esse evento. A gente via essa lei como uma forma de impedir que a FIFA fizesse o que bem entendesse no nosso país, né, que lá foi feita a disputa de ideias para que a gente conseguisse trazer, por exemplo, garantir os ingressos mais baratos que já teve numa Copa do Mundo, que foram os ingressos a R$30 que foram vendidos. Ou então, por exemplo, impedir que a FIFA fizesse o que bem entendesse com os voluntários, esse tipo de coisa. Que a gente lutou desde o começo para impedir que a FIFA, que é uma empresa que é bem corrupta, que tem um histórico bem ruim, mas que é dona do evento, né, fizesse o que bem entendesse e que a gente conseguisse fazer com que o país ele tivesse o máximo de retorno possível. E a gente sabe que depois das jornadas de junho de 2013, alguns coletivos dentro dos movimentos sociais impulsionaram aquela hashtag Não Vai Ter Copa. E qual que é o posicionamento do seu coletivo em relação a essa hashtag? Então, a gente nunca concordou com a utilização disso e a gente vê hoje com a Copa do Mundo acontecendo, né, o grande fracasso desse hashtag Não Vai Ter Copa, né, foi utilizado para um discurso raso, no nosso ponto de vista, por exemplo, dizendo que a Copa do Mundo estava tirando dinheiro da educação, o que não é verdade, né, o esporte hoje, infelizmente, né, mas é bem claro que não é prioridade do nosso país, não tem nem 1%, todo o esporte, não tem nem 1% do PIB, e esse discurso raso a gente vê a derrota dele. Mas a gente também vê que existem realmente problemas na educação, existem realmente problemas na saúde que a gente precisa vencer por outros meios, como por exemplo a questão do PIB, 44% dele ser ser gasto com dívida externa. Isso sim a gente acha que deve ser o foco, ao invés de ficar com hashtags demagogas. Agora a gente vai falar um pouquinho, Max, de como que fica a sua participação enquanto Max, assim, né? E como que é pra você participar do movimento estudantil? Olha, eu entrei no movimento estudantil de uma maneira nada nobre. Eu entrei no diretório acadêmico porque tinha um cara lá que eu tava apaixonadinho e eu queria ficar perto dele. Mas Novidade isso pra mim. acabou, né, que eu não tô mais apaixonadinho nele e continuei no movimento estudantil. Me abriu os olhos para um mundo novo, né? Me fez ter um outro ponto de vista, me fez evoluir bastante em eu conseguir me colocar mais no lugar do outro, em eu conseguir perceber mais as dificuldades das outras pessoas, ver as contradições que existem no mundo, e me fez ter vontade de lutar, de me esforçar para que as dificuldades sejam superadas e para que a gente viva num mundo mais igual. E como você vê a sua autonomia enquanto alguém que participa de um coletivo? Olha, a minha autonomia, eu vejo que ela tá bem... ela existe,
né? Só que eu tenho que me policiar mais em alguns lugares por conta da posição que eu tenho hoje, né? A gente, no coletivo, debate tudo internamente, a gente consegue tirar muito bem o posicionamento geral, só que qualquer coisa que eu fizer enquanto Max, pode e vai ser utilizado contra o grupo que eu faço parte de vez em quando. Então, nesse quesito, eu tenho que me policiar mais em alguns momentos. Mas na maioria do tempo, tô lá, relaxado. Meu nome é Maiara, eu faço parte do coletivo Rua Juventude Anticapitalista. Certo, Maiara. Qual que é a opinião do seu coletivo sobre a Copa? Então, nosso coletivo, desde as jornadas de junho, mas mesmo antes, nós sempre problematizamos a realização da Copa do Mundo no Brasil. Não que a gente seja contra o futebol ou que seja contra eventos esportivos em geral, mas problematizando principalmente a questão de Copa para quem, principalmente. Era a principal palavra de ordem que a gente estava puxando. A gente sabe que os eventos da FIFA, a população em geral não tem acesso. É um evento principalmente para uma elite. A gente tem visto já nos jogos da Copa, né, que quem está na torcida geralmente é uma elite branca. A população que torce nos estádios, geralmente nos campeonatos brasileiros, que acompanha o futebol brasileiro, não tem acesso. Então a gente sempre problematizou essa questão do dinheiro público sendo investido em um evento que não é acessível para a população brasileira. Então esse é o nosso debate assim, sobre a Copa, de ser contra a Copa do Mundo, não por ser contra o futebol ou contra eventos esportivos, mas ser contra a maneira que ela está sendo realizada. E como você acha que o seu coletivo deve atuar nesse sentido? Assim, nosso coletivo atuou desde o começo nos comitês populares da Copa e sempre uma publicidade procurando problematizar essas questões que eu já tinha falado, de porquê que a gente era contra a realização da Copa do Mundo. A gente usou todos os nossos meios de comunicação, fez várias atividades, procurou participar dos comitês da Copa. Nós participamos também das manifestações nas cidades em que teve jogos da Copa e teve manifestações, nós participamos e fizemos atividades em todos os lugares que a gente pôde, que teve espaço para fazer esse tipo de debate. A gente procurou problematizar essa questão, usando nossos meios de comunicação. E qual é a sua opinião sobre a hashtag Não Vai Ter Copa? E a opinião do coletivo Rua é que não é uma questão de preferir qual hashtag ou qual palavra de ordem. A palavra de ordem não vai ter Copa, ela veio das ruas. Então, assim, quem é a gente para falar, não, gente, vamos substituir essa palavra de ordem e vamos usar outra. E nosso entendimento é que, na verdade, essas duas palavras de ordem, não vai ter Copa e Copa para quem, na verdade, querem dizer a mesma coisa. Claro que todo mundo acho que sabia que a Copa ia acontecer, o evento FIFA ia acontecer. A questão é para quem que ele ia acontecer. A gente defendia a hashtag não vai ter Copa. Agora não faz mais tanto sentido, né? Chega a ficar irônico durante a realização da Copa do Mundo. Mas é bem nesse sentido mesmo que a gente defendia. E agora a gente continua agitando a hashtag Copa pra quem, mesmo durante a Copa do Mundo. Certo. E agora saindo um pouquinho da questão sobre a Copa, como que é para você participar de um movimento coletivo? Primeiro, o movimento estudantil, a principal pauta é realmente a educação, né? E a gente foi vendo com o passar do tempo, inclusive demorei em me organizar em coletivo, fui vendo com o passar do tempo que realmente fica muito difícil atuar e defender algumas ideias que a gente tem e estabelecer projetos e fazer enfrentamento mesmo com reitoria, com governos e fazer debate sobre educação sem se organizar em algum coletivo. Então, assim, faço parte do coletivo Rua, que é o coletivo que eu mais me identifiquei, que eu tenho mais acordo com as propostas, com o método de atuação. E, claro, toda atuação em coletivo é difícil. Eu acho que, inclusive, toda atuação em coletivo é difícil. Mas acho que quando a gente tem objetivos comuns, projetos comuns, acho que tudo fica mais fácil. Inclusive, eu tenho necessidade de participar do coletivo. Acho que se o coletivo deixar de existir hoje aqui em Uberlândia, eu vou ficar meio perdida, meio deslocada. Porque fica
fica difícil fazer movimento sozinho. E para finalizar, como que você vê essa autonomia enquanto alguém que participa do movimento coletivo? Acho que como todo grupo, eu tenho autonomia de levar minhas ideias, né, para o grupo, levar minhas propostas. Acho que se for consenso do grupo, alguma coisa que eu tenho muito desacordo, se com o passar do tempo o grupo for seguir por rumos ou caminhos que eu discorde, eu acho que eu também tenho autonomia de sair, de não participar mais. Também tenho autonomia, talvez, de, não, mesmo que eu discorde de alguma coisa que foi decisão do grupo, se eu levar alguma proposta, ou se o grupo aprovar alguma coisa que eu não tenha acordo, mas que não seja tão contra os meus princípios que me leve a sair do coletivo, eu também tenho autonomia, talvez, de não divulgar, não responder publicamente por isso. Esse tipo de autonomia eu tenho. Ninguém vai me colocar publicamente para defender